Olá, eu sou Giovana Lisboa. Eu vou falar sobre o meu trabalho do teatro à sala de aula, o conjunto opositório no trabalho do professor. A ideia nesse trabalho é articular o conjunto opositório, que é essa terminologia do Grotowski, que parte de um entendimento que o fazer cênico envolve duas dimensões, né, que é essa dimensão de precisão e a dimensão de espontaneidade, e como esse fazer cênico se dá no fazer docente, partindo da ideia de que o docente de artes, o docente de teatro, ele, né, vivencia esses dois fazeres, ele se desdobra nesses dois fazeres e aí eles acabam se afetando, né, se contagiando. E como, na verdade, esse conhecimento dessa terminologia muito específica do Grotowski, o conjunto opositório, pode ajudar a potencializar outras relações dialógicas em sala de aula. E aí, primeiramente, a gente vai pensar em relações dialógicas em sala de aula. E quem está falando sobre relações dialógicas em sala de aula? Eu me baseio principalmente no Paulo Freire, no Jacques Rancière e na Bell Hooks para falar sobre relações dialógicas em sala de aula. Cada um deles vai estar falando de uma maneira bem única deles, de seu contexto, de seu estudo, mas eles vão ter alguns aspectos parecidos e paralelos, com palavras diferentes, vão estar falando vão estar negando, vão estar querendo achar outros caminhos em vez de um docente, uma pessoa docente que se encara como o único detentor de conhecimento dentro da sala de aula, ou como aquele único responsável pelo andamento da sala de aula, pela aula. Exatamente no sentido de que esses três autores vão estar pensando essas pessoas, né? Essas pessoas que dividem com a pessoa docente esse espaço e esse tempo, o corpo discente, como outros sujeitos, como outras pessoas que existem no mundo e vivenciam esse mundo, criando outros tipos de conhecimentos também, trazendo outros tipos de vivências de fora da sala de aula, e elas estão presentes. Então, na verdade, a aula vai ser um espaço de troca, de entendimento que eu sujeito, e outros sujeitos aqui, a gente vai conseguir articular esse conhecimento que a gente trata em sala de aula com a vivência desses alunos. E é exatamente por isso que, além de um espaço dialógico, eles querem falar sobre um conhecimento dialético, um conhecimento relacionado com a realidade, com a vivência dessas pessoas, desse corpo discente presente na nossa sala de aula. Além do mais, além desses três autores, eu vou estar pegando a Djamila Ribeiro só para dar um finzinho nesse pensamento dialógico, para pensar a dimensão subjetiva e a dimensão do locus social. Já que a gente está falando sobre sujeitos e o conhecimento e as vivências desses sujeitos do corpo discente, a Djamila Ribeiro também vai nos alertar de que essas vivências têm tanto uma dimensão subjetiva quanto de locus social, no sentido de que essas pessoas vão passar por determinadas vivências na vida dela que vão ser entendidas como realmente experiências subjetivas, experiências que aquele sujeito, aquele indivíduo passa, mas também vão representar uma dimensão de um locus social, a dimensão em que determinados grupos, experiências, vivências que determinados grupos vão experienciar, né? Né? Não é único de uma pessoa, é de um grupo social, de um grupo de pessoas. E aí a gente vai estar falando de lugar de fala, né? Porque certos grupos vão ter vivências específicas que nem sempre acontecem em outros tipos de grupos sociais. Então, nesse corpo discente, nessa sala de aula em que se encontram vários tipos de sujeitos, a gente tem vários tipos de vivências e vivências que vão representar grupos sociais diferentes. Então, a gente tem vários grupos dentro da sala de aula. Então, Djamila Ribeiro nos atenta novamente ainda a entendermos-nos como vários sujeitos, vários conhecimentos, e falando que essa troca é necessária mesmo. Já o conjunto opositório, que é, né, essa teoria, essa terminologia do Jerzy Grotowski, que fala sobre a dimensão da estrutura, da composição, da coreografia, da partitura,
da linha de ações e essa dimensão da espontaneidade, do improviso, da vida, da organicidade, do improviso, da subpartitura, do fluxo de vida, de veracidade. Todas essas palavras, né, elas têm esses dois mundos, são palavras típicas de acontecimentos teatrais, de vivências teatrais, de vários mundos, e cada uma vai ter alguma especificidade, mas todas elas se encontram nessas duas fileiras, duas existências do fazer teatral. O que é diferente para o Grotowski, né? Tem vários grupos que já vivenciam, que discutem sobre, né, a partitura de ações, sobre a repetição, sobre a estrutura, assim como o improviso e a espontaneidade. O diferencial do Grotowski é que ele vai criar essa terminologia, o conjunto opositório, para entender de que ambas as dimensões não são separadas uma das outras. Elas não existem uma sem a outra, por mais paradoxal que seja, por mais contraditórias que elas possam parecer, na verdade elas são coisas que não podem se desconectar, que elas sempre vão existir juntas. Então é uma antinomia, uma enandiodromia, é essa existência e esse relacionamento paradoxal de uma maneira oposta, mas complementar. E na prática, a verdade é que na prática, os limites essas duas dimensões de fazer, elas são um pouco mais nebulosas. Não dá pra gente, na prática, conseguir separar o que no meu fazer teatral foi estrutura e o que foi improviso, certo? E esse é o diferencial do Grotowski, porque pensar assim, a gente vai entender que elas se contaminam, se afetam a estrutura e a espontaneidade, certo? Mas e a sala de aula? Bem, para eu pensar essa ideia de conseguir colocar o conjunto opositório no meu fazer docente, eu vou começar a pensar talvez a sala de aula, o ensinar como um fazer cênico também, um fazer performático, uma teatralidade ou uma espetacularidade. Por isso que eu vou falar do Richard Schechner e do Armindo Bion. A partir da teoria de Schechner, né, ele vai entender performance como um comportamento duplamente exercido no sentido de repetição daquilo que a gente faz e depois faz de novo, como por exemplo uma rotina, como por exemplo uma rotina de ações que eu acabo fazendo todas as manhãs, de acordar, escovar os dentes e me olhar no espelho. Isso tudo acaba se configurando um comportamento duplamente exercido. E aí entra um pouco nessa ideia do Schechner de performance. Então, pensando assim, a sala de aula, né, o ensinar, o fazer docente também é uma performance. Já, por outro lado, por exemplo, o Armindo Bion ele vai pensar na teatralidade e na espetacularidade. O Armindo Bion vai falar na teatralidade como baseada na ação de olhar alguém fazer alguma ação. E a espetacularidade também vai ter esse aspecto de olhar, de ver aquilo que acontece, que alguém faz, que alguém age, certo? A diferença é que na teatralidade, essa diferença entre quem age e quem especta, quem está vendo, quem está agindo, é mais nebulosa. A gente não são funções delimitadas, bem delimitadas. Já a espetacularidade, essa função vai estar mais delimitada e, na verdade, quem age vai estar agindo de maneira a realmente atrair o olhar, a expectação. Fica um pouco, né? A gente não tem tanta certeza aonde fica o trabalho da pessoa docente, se é uma teatralidade ou uma espetacularidade, mas, querendo ou não, ela está tanto na teatralidade quanto na espetacularidade. Na teatralidade, com certeza, porque toda ação humana em que é expectada, em que é em sociedade com outros, vai ser uma teatralidade, porque alguém vai estar olhando aquilo que você está fazendo, mesmo se não seja de maneira firme e nítida essa expectação, mas ela existe, certo?
Mas e aí o corpo discente? Se eu, tô pensando então o meu fazer como pessoa docente como uma performance. E se a gente tá falando de teatro, qual é o lugar do corpo discente? De primeira a gente pode acabar pensando no corpo discente como uma plateia, como um público. Mas será que isso não desmonta tudo aquilo que a gente está pensando sobre relações dialógicas? E eu vou falar que não. Na verdade, eu vou pensar em plateia de uma outra maneira, exatamente por uma sequência de teóricos que vai ter aqui na contemporaneidade que pensa a plateia como uma outra plateia, uma plateia que não é passiva, uma plateia que age também tanto quanto a pessoa em cena, né? A gente a gente tem Ana Paz, o Jorge Dubate e o Augusto Boal falando sobre uma plateia que, na verdade, ela tá lá convivendo com a pessoa que está em cena, vivendo com, e que os afetos da cena afetam a plateia e a plateia reafeta a cena com os seus afetos também. Então, é uma conversa, é um diálogo, é uma troca. Além do mais, o Augusto Boal ainda vai dar pra gente, né, uma terminologia maravilhosa, um termo maravilhoso que é o espectador, que é essa ideia de que a gente especta e age ao mesmo tempo, né? Esse efeito de reflexão entre expectar algo, agir, expectar a nossa própria ação e refletir sobre ela. Então, o Augusto Boal entende que não só a plateia é espectador, né? Especta e age, assim como a pessoa em cena também especta e age. Então, a gente tem esse movimento de troca mesmo, esse diálogo, essa conversa, essa troca. Então, a gente pode pensar, então, o corpo discente como aquele que está trocando com a gente, né? E já o conjunto opositório nisso tudo, quais são as dimensões de repetição e as dimensões de improviso dentro da sala de aula? Por exemplo, eu sempre digo que a repetição sempre é muito clara, né? Dentro do trabalho da pessoa docente, do professor, da professora, existem planejamentos de aula, planejamentos de curso, quanto tempo a gente leva para se abordar alguma coisa, quanto tempo de aula eu tenho para essa conversa. Isso tudo tá na ideia da repetição e da estrutura, certo? Só que aí o conjunto opositório nos mostra que, na verdade, a estrutura não é regra de tudo. É um alicerce, é uma base, é um terreno que a gente cria para depois qualquer coisa poder acontecer. Então, o conjunto opositório, ele é útil pra gente para entender de que os nossos planejamentos não são rígidos, eles são porosos para que a espontaneidade passe e afete-a. Exatamente como o conjunto opositório. Um afeta o outro, coabitam, se contagiam. E a espontaneidade também principalmente ela ocorre porque a gente não tá sozinho em sala de aula, a gente tá com um corpo discente, a gente tá com outros sujeitos, outras pessoas. E o imprevisto vai acontecer, principalmente nas condições de uma escola, numa sala de aula, vários imprevistos acontecem. E o professor tem que saber seguir a sua repetição, a sua estrutura, sem colocar para fora esse imprevisto, essa espontaneidade, mas abraçando ela e sem negar a estrutura. Então é esse trabalho de contágio mesmo, de um movimento contínuo em você entender o que é estrutura, o que é repetição e o que veio a espontaneidade. E às vezes a espontaneidade acaba se tornando um pouco da estrutura e a estrutura depois vira de novo espontaneidade. Então é esse movimento de reajuste, de navegar entre isso, certo? E aí o improviso simplesmente vai ser essa troca, principalmente. A espontaneidade vai vir de entender que a sala de aula é esse lugar em que vão surgir ideias, outras experiências, outras conversas que a estrutura não consegue pensar em como vai ser completamente, consegue prever, predizer. O relacionamento é imprevisível. E é isso, eu acho. Muito obrigada a todo mundo.